Livro Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Cântico dos Cânticos 8, versos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Vamos orar? Senhor, dá-nos o entendimento e a compreensão da Tua Palavra, que será, ó Deus, exposta aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, a menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar, moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Lua de prata no céu, conhece essa? O brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava. E a voz tão doce que me falava, o mundo pertence a nós. Hoje à noite não tem luar, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje à noite não tem luar, e eu estou sem ela, já não sei onde procurar. Onde está o meu amor? Para você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vim e vi sem me deixar, sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Para você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Gente, quantas canções de amor existem no mundo? Milhares, milhões. Qual é a canção de amor mais famosa de todas? Qual é aquela mais bela? Qual é aquela que faz parte da sua história? Eu lembro que ano passado, no nosso encontro de Dia dos Namorados, nós tivemos ali um momento em que os casais falavam de qual era a música que tocou o romance deles. Qual é a música que, quando é tocada, você lembra da história de amor com o seu cônjuge, da história de amor com a sua esposa, com o seu marido. Então, os poetas e cantores do amor são, assim, muito famosos porque eles abordam um tema bem presente no coração humano, que é o amor existente entre um homem e uma mulher. Por isso que eles têm tanto ibope, por isso que eles são tão famosos.
Por isso que música sertaneja é tão famosa. 1 Reis 4, verso 32 diz que Salomão proferiu 3.000 provérbios, e preste atenção agora, 1.005 cânticos. Está lá, 1 Reis 4, 32. O primeiro verso desse livro que nós vamos analisar hoje, você pode olhar aí, diz que este é não é é o cântico dos cânticos. Em outras palavras, esse aqui é o mais sublime dos cânticos de amor. Esse aqui é o cântico por excelência. Não existiu nenhuma poesia, não existiu nenhum cântico, não existiu nada comparado a este que nós temos aqui. Ele é o cântico dos cânticos. Às vezes esse livro ele é chamado de Cantares de Salomão. Mas esse título que às vezes é atribuído a esse livro, Cantares de Salomão, não é um título muito apropriado. E não é apropriado pelo fato de que não se trata de uma coletânea de cânticos. O que nós temos aqui é apenas um cântico. Nós temos um único cântico. Um cântico que tem 5 poemas, ou 5 estrofes, 5 partes. Além do prólogo e do epílogo, esse cântico ele tem 5 poemas numa única poesia, num único cântico. Esse cântico aqui, ele era entoado pelos judeus do primeiro século, ali logo depois de Cristo, era entoado pelos judeus nas suas festas de casamento. Quando tinha lá festa de casamento, que aliás, as festas de casamento dos judeus eram festas que se prolongavam, né, durante muitos dias, não era semelhante às festas que nós temos hoje. Tem a cerimônia na igreja, depois tem a festa em algum lugar, dependendo se a família tem recursos para dar essa festa. A festa de casamento dos judeus eram festas longas, eram cerimônias que duravam dias. E essas cerimônias, elas eram muito alegres, cerimônias cheias de músicas. E um cântico nessas músicas, dentre todas essas músicas, um cântico que não faltava era esse aqui. Quando você lê o livro de Jeremias, e nós vamos abordá-lo dentro de algumas semanas, você vai ver que Jeremias menciona que nas ruas de Jerusalém havia voz de júbilo, havia voz de gozo, voz de alegria. Quando? Quando noivo e noiva estavam celebrando a sua cerimônia de casamento. Ou seja, as festas nupciais eram lugares de muitos cânticos, eram lugares de muita música. E agora preste atenção no que eu vou falar. Eu não sei se isso vai escandalizar você, mas os cânticos que eram entoados nas festas de casamento eram cânticos que celebravam o amor entre um homem e uma mulher. Logo de cara a gente aprende uma lição. A Bíblia, ela celebra o amor que existe entre um homem e uma mulher. A Bíblia celebra o amor que existe entre você e o seu cônjuge. E a Bíblia celebra esse amor com músicas que tratam do tema. O que eu estou querendo dizer aqui é que não faz o menor sentido o namorado ir fazer uma serenata para a namorada e cantar Castelo Forte.
A Bíblia celebra o amor de um homem para com uma mulher, com músicas que tratam do tema. Então, todas as músicas, preste atenção, músicas que possuem letras dignas. Não é funk não, tá, gente? Músicas que possuem letras dignas. Elas são válidas e elas fazem sentido quando elas se restringem ao seu ambiente propício. Da mesma forma que o namorado não vai cantar Castelo Forte na serenata que ele vai fazer para sua namorada, nós não vamos cantar Garota de Ipanema aqui. Então, a Bíblia, ela celebra o amor, e nós vamos ver isso hoje, o amor que existe entre um homem e uma mulher. O amor que existe entre você e a sua esposa, entre você e seu marido, é algo que a Bíblia celebra. E aí nós vamos ver então 4 princípios encontrados nesse livro, que é chamado de o cântico mais sublime, o cântico dos cânticos, daquele que foi um dos homens mais inteligentes desse mundo, Salomão. Primeiro, o livro é um cântico que celebra o mútuo e fiel amor entre um homem e uma mulher. Essa é a base do livro. Por mais que tenhamos, e a gente vai ver uma aqui, algumas, mas são raras, lições espirituais no livro, existe o aspecto concreto do relacionamento de um homem e uma mulher. O cântico, ele é o relato de um homem e uma mulher que se amam, que estão apaixonados. Ela é chamada por ele de amada. Também é mencionada como sulamita. Olha aí no capítulo 6, verso 13. Volta, volta, ó sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Alguns entendem que essa sulamita aqui é uma mulher chamada Abisag. É uma personagem lá do livro de 1 Reis, capítulo 1 e 2, que era uma sunamita. Uma mulher muito bonita, que Salomão menciona, no entanto simples. Era alguém que lá, segundo o registro ali de Reis e o próprio registro aqui de Cântico dos Cânticos, era uma mulher que tinha origem no campo, bem simples. Já o homem, ele é chamado de o amado. E ele trabalha como pastor. Aliás, uma profissão muito comum naquela época entre os rebanhos. Olha aí verso 7 do capítulo 1. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho de teus companheiros. Capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Então, ela vem do campo e ele é pastor. Ele é sugerido no capítulo 3, olha aí, capítulo 3, verso 11, como a personificação de Salomão. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão, com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Se você ler o livro, você também vai perceber que é mencionada aqui no livro as chamadas filhas de Jerusalém, ou as filhas de Sião. Elas funcionam aqui no livro como uma espécie de um coro que vai cantar, vai fazer parte desse cântico, cantando o estribilho,
como um drama, elas fazem a parte do drama do coro, do cântico, verso 7 do capítulo 2. Conjuro-vos, a amada sunamita está falando, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Nesse verso aqui já tem uma coisa muito interessante para a gente observar. Ela diz o seguinte: não desperteis o amor até que ele o queira. O que a gente aprende aqui? O que de forma indireta está sendo ensinado aqui? Ao que parece, existe um tempo para o amor. Existe a hora certa para o amor. E essa é uma mensagem muito importante para o jovem. É uma mensagem de não apressar as coisas, de não forçar a barra, de não forçar uma situação. Parece que Salomão está nos ensinando isso, que o amor, ele deve seguir o curso natural e ser encontrado no seu devido tempo. Então ela diz assim: não desperteis o amor até que ele o queira. Segundo princípio que nós encontramos aqui nesse livro, esse amor mútuo e fiel que existe entre esse homem e essa mulher é um amor singular, único, ímpar, completamente diferente de tudo que a gente vê por aí. Gente, quando o assunto era mulher, quando o tema é mulher, eu pergunto, quem teve mais experiências nesse assunto do que Salomão? Diz a Bíblia que Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Tem noção disso? Ninguém imagina o que é isso. Sabendo disso, nós ficamos muito intrigados. Pelo menos a mim. Eu me questiono. Fico intrigado com a pergunta que Salomão faz lá em Provérbios. Ele teve 1000 mulheres e ele pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Não é, Salomão? Você teve mais de 1000, você não achou nenhuma? Para um homem que teve a quantidade de mulheres que você teve, por que você está perguntando isso? Essa pergunta, ela é muito reveladora. Por quê? Salomão sabia aquilo que na nossa cultura popular, na sabedoria popular, os homens sabem. Que existe uma mulher que essa é para casar. Não é isso que se diz por aí? Essa é para casar. Experimentou muitas, até que encontrou uma e diz: essa é para casar. Então Salomão sabia que havia mulheres e mulheres. E sabendo disso, ele dedicou o seu cântico àquela que fosse o que era mais especial, aquela que encontrou guarida no seu coração. De todas que ele conheceu, de todas que ele experimentou, tinha uma a quem ele dedicou esse cântico. Olha o que diz o capítulo 2, verso 2. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Capítulo 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras?
Então, nesse livro de Cântico dos Cânticos, Salomão revela o quê? Que apesar das 1000 mulheres que teve, não existia ninguém igual àquela que era a sua grande amada. Salomão está dizendo, gente, o mesmo que Martinho da Vila disse, só que com mais classe. O que Martinho da Vila disse? Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. E aí o que ele diz agora? Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Quem falou a mesma coisa, só que com um nível muito melhor, foi um camarada chamado Exupéry. Quem já leu o livro Pequeno Príncipe sabe e conhece aquela história da rosa que o Pequeno Príncipe tinha e nutria e guardava lá no seu planeta. E a rosa disse para o Pequeno Príncipe que ela era a única rosa do mundo. Mas aí quando o Pequeno Príncipe viajou por vários planetas e chegou aqui na Terra, ele se depara com um jardim com 5.000 rosas idênticas a dele, só no mesmo local, só num jardim. E aí ele diz assim: eu me julgava rico de uma flor sem igual. E na verdade ela é apenas uma rosa comum, como todas as outras. E aí então ele deita na relva e começa a chorar. Aí aparece a raposa e conversa com ele, pergunta por que ele está chorando, e ele diz que ele foi enganado pela rosa. E aí a raposa diz: ela não te enganou, ela realmente é única, porque se transforma em único na nossa vida aquilo que nós cuidamos e cativamos. E aí então entra aquela frase famosa, a raposa diz para o Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então ele percebeu que a sua rosa o havia cativado e realmente por causa disso ela se tornou única no mundo. E quando ele descobre isso, ele corre lá para o jardim, ele volta para aquele jardim e ele diz assim: vós não sois absolutamente iguais à minha rosa, vós não sois nada ainda, ninguém vos cativou, nem cativastes a ninguém. São iguais, era a minha raposa, era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo. E ela agora é única no mundo. Sois belas, mas vazias. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Mas ela sozinha é, porém, mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei, foi a ela que eu pus sob a redoma, foi a ela que eu abriguei com o paravento, foi dela que eu matei as larvas, foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. Ela é a minha rosa. Salomão diz: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Então, gente, o livro de Cântico dos Cânticos celebra esse amor ímpar, singular, que existe entre um homem e uma mulher. Terceiro,
O livro celebra, ou nós encontramos aqui no livro, o amor romântico. A linguagem do livro é de um amor altamente apaixonado. Vamos ler alguns versos que mostram isso. Capítulo 5, verso 8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes direis? Que desfaleço de amor. Capítulo 4. Agora ele falando para ela, verso 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Verso 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Deixa eu lhes dizer uma coisa. O amor erótico foi uma dádiva preciosa de Deus aos homens. Ele é erótico e sensual, não no sentido da licenciosidade. E esse é o quarto princípio que nós encontramos aqui nesse livro. A Bíblia, por mais que algumas pessoas ou muitas pessoas se escandalizem, e a gente vai ver por que muitos se escandalizam com isso. Mas a Bíblia, ela celebra o amor romântico, a Bíblia celebra a dimensão sexual do amor. Muita gente questiona se esse livro deveria estar na Bíblia. Muita gente. Lamentavelmente, essas pessoas que questionam isso, a sociedade, a parcela da sociedade que questiona isso, é porque essas pessoas, elas são influenciadas, e a nossa teologia ocidental é uma teologia muito influenciada por Platão, a chamada teologia platônica. Platão influenciou muito a nossa sociedade ocidental. E qual o problema disso? Ou o que isso nos mostra? Para Platão, a filosofia de Platão, o corpo, Platão dizia, é a prisão da alma. Platão dizia isso, o corpo é a prisão da alma, ou seja, tudo que é relacionado ao corpo é mal. Por isso que o sexo é um assunto tabu até os dias de hoje dentro das igrejas. Porque o corpo é uma coisa má que aprisiona a alma, que é um negócio mais puro. Isso é ideologia platônica, não é bíblica. Durante muito tempo na história do cristianismo, tudo aquilo que era relacionado ao corpo era considerado mal. Durante a chamada Idade Média, na arte bizantina, por isso que existe uma disciplina chamada História da Arte. Porque a arte, ao longo dos séculos, ela conta a história de como os seres humanos pensavam, o que eles estavam pensando naquele momento da história. Durante a Idade Média, na chamada arte bizantina, era proibido, não se podia retratar o corpo de forma natural. A arte bizantina, ela simboliza ou ela trazia qual ideia? O corpo ele só podia ser retratado lá nos vitrais, em alguns mosaicos. E quando aparecia um ser humano, ele tinha que ser colocado com uma auréola. Maurício não está aqui para confirmar. Nem Zame, nem Tânia. Até a música nesse momento, a produção musical desse período era uma música sem ritmo, sem tensões. Sabe para quê?
para não atiçar os instintos e os movimentos dos seres humanos.